ver comigo, tem tudo a ver conosco, sim. Mas vamos para a palavra de Deus. Vamos lá, Guilherme. Hoje o pastor Jeff me pediu para falar sobre missões. E uma coisa que, quando a gente fala em missões, uma coisa que é muito forte é a questão da fé. Porque muitas das vezes nós como igreja, nós como missionários, nós como evangelistas, nós não cremos na mensagem que nós recebemos do Senhor. No discipulado na sexta-feira eu até fiz uma pergunta, e eu lancei a pergunta para o grupo, para todos nós, e a pergunta é: nós cremos no poder que o Evangelho é o poder de Deus? Você crê que o Evangelho é o poder de Deus? Nós vimos aqui testemunhos, falando aqui justamente sobre isso. Você crê que o Evangelho é o poder de Deus? Se nós cremos, por que nós não estamos pregando? Não é verdade? Nós estamos vendo as pessoas nas drogas, na prostituição, nós estamos vendo pessoas morrendo e nós não estamos falando, porque muitas das vezes nós não cremos. E queridos, a fé, ela tem tudo a ver com missões. Olha, quando a nossa igreja começou a se envolver em missões, a nossa igreja é uma igreja financeiramente, nós não temos uma arrecadação que daria para fazer o que a gente faz. Você imagina, nesses 15 anos de Getsemane, nós abrimos mais de 18 igrejas. Nós colocamos o braço em lugares que não teria como. Eu lembro quando nós mandamos o primeiro casal, Éder e Cida, mais a família, né, para Paratinga. E quando a pergunta foi: vamos mandar? E a pergunta era: como sustentaremos os missionários? E nesses anos que a nossa igreja tem se envolvido em missões, não tem faltado recurso, não tem faltado a verba. Os nossos missionários, eles são muito bem atendidos, eles têm carro, eles têm combustível, têm casa alugada, eles têm, e agora nós estamos vendo até um plano de saúde, telemedicina para eles, tem INSS, ou seja, eles são assistidos pela igreja. Então, eles estão ali fazendo a obra de Deus, mas por trás tem uma igreja que está preocupada com os recursos. E algumas pessoas falam: pastor, mas por que não investe tudo aqui? Queridos, se Jesus, que foi o maior missionário, né? Como disse Gerson, muito bem dito, né? O pai só tinha um filho e mandou ele em missões, né? Por que nós vamos nos negar a cumprir o chamado de Deus? Então nós temos um chamado, e a fé que vai fazer tudo isso. Vamos para Hebreus capítulo 11, que o pastor Jeff me deu até o itinerário e o horário, né? Então tem que terminar no horário. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra é uma palavra que queima muito no nosso coração, e quando nós falamos sobre a questão da natureza da fé, e muitas das vezes nós trabalhamos a questão da confiança e não do sentimento. Olha, a falibilidade, né, dos sentimentos, ao contrastar dias bons e dias maus, portas que se abrem, portas que se fecham, as notícias que muitas das vezes chegam para nós, em todos esses cenários a nossa visão de Deus às vezes muda, ou seja, o nosso sentimento sobre Deus, ele pode mudar. Deus é bom, Deus me abandonou. Mas a fé, por ser pautada no que se sabe sobre Deus, o caráter imutável de Deus, ela permanece firme.
A nossa fé não permanece naquilo que está acontecendo, mas naquilo que nós sabemos que Deus é, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus realmente trabalha em nós. Muitas das vezes nós estamos passando por crises e deserto. E queridos, o deserto, ele revela quem é Deus. O deserto é um lugar que muitas das vezes nós passamos e no deserto muitas pessoas são curadas. É no deserto que nós só contamos com a presença de Deus. E queridos, o salmista, quando ele fala sobre o vale de sombras e morte, o salmista ilustra a fé ao dizer: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Queridos, o vale, ele é temporário, mas quem está junto de Deus sabe do caráter imutável que Deus tem. Uma coisa que nós aprendemos, que a fé, ela trabalha uma confiança total em Deus. Deus, ele não mente. Se Deus disse que algo vai acontecer, pode ter certeza que nos céus já aconteceu, pois Deus não é homem para que minta. Aí nós vemos construir um barco sem chuva. Imagine Noé, confiança e obediência, exemplo na vida de Noé, que construiu uma arca quando não havia previsão de chuva, mas ele confiou no Deus que disse que iria chover, e ele nunca tinha visto chuva. Moisés, quando o cajado de Moisés toca no mar vermelho, a fé exige confiar que ao obedecer e tocar o mar com o cajado, algo vai acontecer. Às vezes nós vamos tocar o impossível, para mim e para você. É interessante que o barco que Noé fez era o possível Noé fazer, mas o dilúvio só Deus podia fazer. Então o impossível quem faz é Deus. Então quando nós fazemos missões, quando nós acreditamos que nós podemos transformar esse estado. Quando eu falei aqui do tiroteio, eu puxei para a minha responsabilidade. Eu falei, gente, um bairro cheio de igrejas está cheio de boca de fumo, isso não é normal. Tem alguma coisa errada. A igreja está fora do lugar que ela deveria estar. Nós temos que estar lá nas bocas de fumo. Nós temos que falar. Quando nós falamos aqui em missões urbanas, o nosso papel é ir atrás dessas pessoas. Amém? E sabe o que é triste? É você ver jovens, adolescentes que foram embaixadores e hoje estão traficando. Isso dói o coração. Saber que nós falhamos em algum ponto. Em algum lugar nós deixamos de cumprir aquilo que nós tínhamos que fazer. Daniel, na fornalha com os leões, Daniel e seus amigos ilustram muito bem a fé ao confiar que nem a fornalha aquecida 7 vezes mais, nem os leões famintos os devorariam. Nada disso poderia abatê-los. Andar sobre as águas. A palavra de Deus constrói um caminho de milagre entre a água e os pés. Foi o que aconteceu com Jesus. E algo que eu lendo a Bíblia semana passada, alguns textos, sobre o maná diário e o pão nosso. Não sei se eu botei aqui. Não, tá, voltar. O maná, estou aprendendo a mexer com esses negócios aqui, gente. Olha, o maná era uma provisão diária quando o povo estava no deserto. É interessante que não era para guardar, porque se guardasse estragava. E aí vem Jesus e no Sermão do Monte ele fala sobre o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Queridos, a provisão diária nós temos que pedir todo dia. Às vezes nós queremos pedir a provisão da semana. Nós oramos pela semana, né? Senhor, me sustenta essa semana. O maná não se guarda. A oração não é acumulativa. Ela tem que ser diária. É por isso que todo dia as provas virão e todo dia nós temos que clamar. Todo dia nós temos que clamar pela necessidade do dia. Mas Deus sabe, mas todo dia nós temos que clamar pela necessidade do dia. Senhor, eu preciso de trabalho hoje. Eu preciso, Senhor, de saúde hoje. Acordei com dor na coluna, Senhor, me cura hoje. Porque amanhã eu sei que eu vou pedir de novo. É isso aí.
quando você entende o pão e o maná, ou seja, isso mostra a nossa dependência diária de Deus. O povo de Israel todo dia, 40 anos, eles sabiam que o pão ia cair do céu, todo dia. E Jesus disse que nós todo dia, se nós pedirmos, o pão nosso de cada dia, Ele vai nos dar. Não vai faltar trabalho, não vai faltar dinheiro para pagar a conta, não vai faltar dinheiro para sustentar os missionários. E eu acho que as coisas mais difíceis é ser tesoureiro de um pastor como a gente, né? Quando meu primeiro ministério em Santa Leopoldina, esse ano vai fazer 26 anos que nós abrimos a igreja em Santa Leopoldina, pastor Éder. A igreja não tinha recurso, um monte de adolescente, um monte de jovem, não tinha dinheiro. E a gente comprou uma Kombi, abrimos 3 congregações sem nada, sem recursos. Deus falou comigo assim, compra a Kombi. Aí porque tinha 2 congregações para atender, precisava do carro. Eu falei, gente, vou comprar a Kombi. Aí eu cheguei para a tesoureira e falei, quanto tem no caixa? Ô pastor, não tem nada. Eu falei assim, mas Deus vai dar o dinheiro. E eu fui atrás da Kombi. Compramos uma Kombi amarela, escrevemos só Jesus Cristo salva. Era a Kombi do Correio, nós compramos uma Kombi de leilão. Aquela Kombi andou aí. Aquela Kombi andou, não só Santa Leopoldina, aquele monte de morro, mas ela andou muito. Porque, queridos, quando Deus fala, Ele vai cumprir aquilo que Ele realmente colocou. É uma dependência diária do nosso Deus, da saúde diária. Queridos, quando nós falamos de reservas celestiais, a igreja ela não tem reserva financeira, não tem tesouro na terra, a igreja não pode ter tesouro. É triste nós vermos igrejas. Eu fui numa igreja, lá nos Estados Unidos, uma igreja muito bonita, uma igreja em Nova York, na Times Square, uma igreja chiquérrima. E a igreja tinha um anuário, onde todas as obras da igreja estavam ali anotadas, tudo que a igreja fez, tudo que a igreja ia fazer, e nas últimas páginas estava o relatório financeiro. E o que me chamou a atenção era que a igreja tinha mais de 10 milhões de dólares aplicados na bolsa. Aí eu falei, cara, mas como a igreja vai guardar 10 milhões? Ah, se eu tivesse aqui. Segundo ministério meu foi em Cachoeiro. Quando eu cheguei, a igreja tinha quase 30 mil no banco. E aí eu falei com o tesoureiro, mas por que a igreja tem dinheiro no banco? Não, pastor, é porque é reserva. Eu falei assim, mas igreja, nós estamos esperando Jesus voltar amanhã. Hoje. Como é que a gente vai guardar o maná? O maná é para ser gasto. Compramos terreno, abrimos congregação, pintamos a igreja. Em 2 meses eu não tinha mais nada. Aí eu dizia, pastor, a igreja nunca andou sem reserva. Eu falei assim, meu irmão, o dia que a igreja não tiver dinheiro para me pagar, ou para pagar qualquer coisa, você me fala. Nunca ele veio me falar que a igreja estava sem recursos. É igual aqui. O que nós fazemos em termos de missões? Ah, pastor, mas é porque tem um monte de empresário que te dá dinheiro. Sim, é porque quando nós decidimos ir, Deus mandou o recurso. Foi por isso. Se a gente não fosse, o dinheiro não vinha. É assim que funciona com Deus. Por isso é questão de fé. A fé é trabalhar naquilo que Deus faz. Queridos, aí nós entramos, que tem questões igual os nossos limites do conhecimento humano. Jó, às vezes a gente fica preocupado com detalhes, né? Jó, Deus questiona ele sobre os fundamentos da terra, e Deus questiona, Jó, você sabe onde você estava quando os fundamentos da terra foram estabelecidos? Ou seja, o nosso conhecimento é limitado, gente. A gente está querendo saber de coisa que não interessa para nós hoje. Às vezes nós estamos naquela disputa, né? Eu sou pré-tribulacionista. Não, eu sou tribulacionista. Cara, eu sou da graça, o evangelho da graça. Eu estou preocupado se vai ter 1000 anos, se não vai ter 1000 anos. Eu vou estar vivo lá, né? E a gente fica preocupado, pastor, vai ter um arrebatamento, como é que vai ser? Meu irmão, se preocupe, que quando ele voltar, você ir. Se preocupe tão somente com uma coisa. Se cair um meteoro aqui e morrer todo mundo, você vai para o céu. Agora, se vai ter 1000 anos, se não vai ter, isso aí é um detalhe que não interessa. Às vezes nós estamos preocupados com detalhes. Nós temos que focar na importância de mergulhar nas convicções e promessas que Deus já nos disponibilizou.
A fé é uma matéria-prima inegociável. Olha, é interessante que você pode perder tudo, menos a fé. A fé é matéria-prima para recomeçar do nada. Se a fé não for perdida, nada de fato se perdeu. Sabia? A casa pegou fogo, eu creio que eu posso construir uma outra casa. Ou seja, você não perdeu. O meu casamento está destruído, mas eu tenho fé para reconstruir. Ele vai ser reconstruído. Você não pode perder a fé. O médico me deu um laudo terrível. Olha aqui o que o médico falou. Se você perder a fé, você morre. Agora, independentemente do laudo, enquanto você tiver fé, você tem vida. Você entende isso? Você consegue entender? Quando nós vamos para os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 é citado como exemplo de pessoas que usaram a fé para vencer exércitos, conquistar terras e enfrentar a espada ou fogo. Homens improváveis, homens que não tinham condição de vencer, mas que Deus usou cada um deles. A biografia, de fé, a fé deve ser tão central na vida que se torne parte da nossa biografia. Queridos, quando os seus netos forem falar de você, o que eles vão falar? Uma vida rasa ou uma vida de fé? Não, meu avô começou do nada e fez isso aqui. Chegou aqui, não tinha nada, olha onde ele está. A nossa biografia de fé é o mais importante. É para onde essa biografia, aquilo que nós acreditamos que Deus pode fazer. E às vezes nós estamos acreditando num Deus que é limitado. E o nosso Deus, ele é ilimitado. Ele vai muito além daquilo que pedimos. Porque, queridos, sentimentos, eles são passageiros. Desânimo, medo, cansaço, são sentimentos que vêm e vão. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e ela não passa. Porque Deus é fiel. Os homens têm planos, e é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano, ou depender de promessas e estratégias humanas que falham. Tem muitos planos econômicos, mas os planos de Deus são melhores. A palavra diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Inimigos vêm por um caminho e fogem por 7. Amém? Deus usa... Deus usa os improváveis. Olha, eu estava lendo, pensando sobre isso. E quando a gente pega missões, a gente vê, eu tive o prazer de ir lá onde o pastor Billy Graham está enterrado. E é um ambiente diferente, gente. Aquele homem viveu 100 anos e viveu o evangelho na sua totalidade. E quando ele morreu, ele não tinha quando ele aposentou, ele não tinha uma casa para morar. E um homem que pregou, foi o maior evangelista do século passado. E Billy Graham, quando você chega aonde ele está enterrado, foram construir uma estrutura, não para celebrar a morte ou celebrar ele, mas para evangelizar. E o próprio Billy Graham, ele vai falando, você vai passando por salas, e cada sala conta um pouco da história dele, e ele pregando. E vai passando, ele pregando, e no final tem um apelo. E quando ele começa a história, um menino lá da roça, que não tinha condição nenhuma, de uma igreja pequena, uma cidade pequena, sem relevância, pregar para reis, príncipes, presidentes, falar para milhares e milhares de pessoas. E uma palavra tão simples. Hoje nós vemos as pessoas tentando lotar um estádio com cura, com milagres, com promessas de dinheiro. Mas a palavra de Billy Graham era tão somente o poder de Deus, que é o evangelho. Poder para salvar. Por isso que eu falo, o mais importante é quando nós temos fé na mensagem que nós pregamos. A mensagem, ela é simples, mas ela é poderosa. Não há nada mais poderoso do que o evangelho. O evangelho muda tudo, muda culturas. E, queridos, nós temos o poder de Deus nas nossas mãos. E se nós crermos que falando do poder de Deus as pessoas podem ser transformadas, nós veremos isso. Há alguns anos atrás, eu fui pregar numa igreja, lá em Jerônimo Monteiro, e o pastor me chamou para falar, era para falar sobre
é um tema específico. E o Espírito Santo me deu a direção. Eu falei, pastor, eu senti no coração que eu tenho algo mais para falar. Ele, não, deixa Deus te usar. E no meio da mensagem, eu pregando, um homem se levanta e fala, pastor, você me desculpe te interromper, a igreja é cheia, desculpe te interromper, mas eu tenho um casal de vizinhos que está passando por isso, o que eu faço? Eu falei assim, pregue o evangelho para eles, porque se há algo que pode mudar uma família e uma casa é o evangelho. E alguns anos atrás, passou um tempo, eu tive o prazer de reencontrar esse homem, e ele falou, pastor, eu tive vergonha, você falou aquilo, mas eu levantei na igreja no impulso. Não tem aquela história assim de ser levantado, todo mundo olhou, né? Mas ele era político, então sabia falar bem. Ele falou, eu levantei e falei, e quando você falou aquilo, eu parei e pensei, cara, eu sou vizinho desse cara há mais de 10 anos. Eu nunca falei de Jesus para ele. E ele chamou a mulher, tomaram coragem, no outro dia, prepararam um bolo, bateram naquela porta, nós queremos te visitar, mas nós queremos falar do que Jesus pode fazer na sua casa. E diz ele que mal começou a falar, o homem começou a chorar, e a mulher também. E quando eles terminaram e foram orar, a salvação entrou naquela casa e naquela família. Porque o evangelho é o poder de Deus. Nós temos que crer, ter fé na mensagem que nós pregamos. Golias enfrenta o gigante, não em sua própria força, mas na força do Senhor. Ou seja, a vitória não vem do que nós somos ou do que nós temos, a vitória vem daquilo que Deus é, não do que nós somos. Queridos, quando nós olhamos no espelho, ou seja, às vezes a autoconfiança no espelho não sustenta, mas é a dependência e a disponibilidade para Deus que faz a diferença. Davi, um homem franzino, José, mimado pelos pais. Jesus convida discípulos jovens. Deus escolhe homens que não tinham o que precisavam. Davi franzino, que nem o pai cogitou chamar. José, o filho mimado, que usava uma capa colorida e foi criado com vó. Discípulos jovens, muitos com 16 anos de idade, mas para que a glória seja dele e não dos homens, ele os transforma. José em governador, Davi em reis. É assim que Deus faz. Eu creio que quando nós cremos no poder da mensagem que nós anunciamos, Deus vai fazer grandes coisas. Queridos, os discípulos de Jesus, eles estavam diante de mestres da lei, e eles eram não somente comissionados por Jesus. Jesus não chamou os mestres da lei, mas jovens improváveis para o seu time. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que a questão da fé não é o quanto se sabe ou o que se tem, mas a fé, mesmo que do tamanho da menor semente, pode mover montanhas. Aí, interessante, para nós, quando nós falamos em missões, falando sobre fé criativa e a fé antecipatória, né? A fé cria o que não existe. A fé criativa, ela estabelece novas realidades. Uma igreja reativa, muitas vezes se frustra por se tornar reativa. Focada em livramento, batalhas espirituais e medos. Essa teologia faz a pessoa ficar preocupada e amedrontada, né? E queridos, é uma batalha espiritual que está acontecendo, e antes de eu e você nascermos, houve uma batalha muito grande nos céus. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos caíram, mas 2/3 permanecem de pé, servindo a Deus e protegendo as nossas vidas. Então, o que está em nós, ou seja, para cada palavra contrária que é ministrada contra a sua vida, existe o dobro de palavra de Deus a nosso respeito. Então, às vezes a gente está preocupado com o diabo, mas tem 2 anjos. Para cada demônio que pode te atacar, tem 2 anjos de Deus para te defender. José ilustra a questão da fé antecipatória. Olha, às vezes nós, no tempo de bonança, no tempo das boas coisas, nós não nos preparamos. Ele ouviu os céus e guardou semente em tempo de fartura, antes da crise. Por ter antecipado, ele governou no tempo da escassez, trocando semente por dinheiro
terras, animais e até vida das pessoas, mostrando que a mesma semente disponível para todos foi usada de forma diferente por causa da sua fé e da antecipação. Os céus, essa frase aqui eu li esses dias e ela me marcou. Os céus se movem pela fé, não pela necessidade. O vitimismo é um ladrão de uma vida extraordinária, pois embora todos tenham necessidades, os céus não se movem por elas, mas sim pela fé. Aí você vai ver pessoas que têm possibilidade de, na mesma situação, né? Você vai ver duas pessoas, uma vai conseguir, a outra não. A situação é a mesma, mas uma teve fé. Os dois têm necessidades, mas um acreditou que Deus podia fazer. Porque os céus se movem, é justamente pela fé. Eu não tenho, não posso, não consigo, mas pela fé. A fé, quando ela é criativa, ela estabelece novas realidades, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. É interessante que Jesus, quando ele alimenta a multidão, antes de ter o pão, o que Jesus faz? Ele agradece. Isso é interessante, que é a fé antecipatória. Você dá graça antes de multiplicar os pães. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus, ele começa a orar. Isso é tratar as coisas que não são como se elas fossem. A fé celebra o futuro no presente. A fé é celebrar no domingo o que se crê que acontecerá na segunda-feira. Tem gente que nem veio para a igreja hoje porque estava preocupado com uma prova, com um trabalho, porque está preocupado com amanhã, mas devia estar celebrando a vitória de amanhã, hoje. Isso é fé. E aí, nossa, não passei uma. Poder criativo, né, da palavra. Calma, gente, nós estamos quase acabando, hein? Amém? Vocês querem mais? Só tá esquentando. Língua. A nossa língua, ela tem um poder muito grande. Lá em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Várias vezes eu li sobre isso e eu fiquei pensando, mas como a língua tem esse poder? Assim como um pai tem poder sobre os filhos. Olha, o pai, ele lança uma promessa e uma palavra sobre o filho. Um pai, ele tem um poder muito grande sobre a sua casa. Um pai pode levantar, como pode matar. Esse não é o papel da mãe. A mãe não tem esse poder, mas o pai tem. E está na palavra. Quando o pai disse, você vai, isso determina algo. É por isso que uma das coisas que eu fiz questão, quando eu peguei o meu neto pela primeira vez no colo, foi gerar uma palavra profética sobre a vida dele. Porque eu fiz isso com a minha filha. E a palavra está, se aconteceu, está acontecendo. Porque eu creio que há um poder muito grande naquilo que nós falamos. Então, quando o pai diz para o filho, meu filho, você vai ser isso, você vai fazer, você vai. Essa palavra, ela tem um poder muito grande. Porque Deus, Ele cria tudo através da palavra. Quando Ele diz, haja, tudo foi criado. E a Bíblia diz que a palavra é para trazer à existência tudo que não existe. E Jesus fez isso. É interessante que Jesus, ele falou com uma árvore, olha, você vai secar e não vai dar fruto nenhum mais. A árvore secou. Quando os ventos estavam assolando o barco, Jesus mandou os ventos se aquietarem. Jesus, ele falou com o mar e o mar se aquietou. E com o morto e o morto ressuscitou. Poder da palavra. E queridos, uma frase que eu gosto muito de ler, né? Gosto de estudar, já fiz alguns cursos superiores, eu vejo que o ler é muito importante. E uma frase que eu li esses dias, e o autor ele diz o seguinte: a energia que se gasta reclamando do que não acontece, pode ser usada para profetizar o que vai acontecer. Em vez de se reclamar, começa a falar coisa boa, né? A despensa está vazia, não vai reclamar da despensa, começa a falar pela fé. Eu vejo essa despensa cheia. Pela fé eu vejo o meu marido um homem vigoroso, trabalhador. Pela fé eu vejo a minha esposa uma mulher frutífera e abençoada. Pela fé. Porque se você olhar pela circunstância, você vai murmurar e reclamar.
mas a fé é a visão daquilo que Deus pode fazer. Se aquilo que você crê não é forte o suficiente para mudar aquilo que você fala, por que você acha que vai ser forte o suficiente para mudar aquilo que você vive? A mudança começa com a renovação do nosso entendimento. Uma visão profética, né? Quando nós estamos falando sobre missões. O profeta Eliseu, ele ora para que os olhos de seu assistente se abram e ele veja o exército de Deus acampados ao redor. A nossa oração é para que a igreja veja que o recurso ele existe. Eu sempre falo, né, para a turma da igreja, olha, o problema da igreja não é dinheiro. Nunca foi dinheiro o problema da igreja. Amém? Não é. Nós nunca fomos parados por questão de dinheiro. Prova disso é o que nós fizemos. Esse ano nós fizemos tanto investimento nessa igreja. Nossa igreja hoje, você está assistindo o culto, mas quem está pagando é energia solar. O ar-condicionado, ele não se preocupa mais com o ar-condicionado ligado. Investimos nisso. Compramos um painel de LED, fizemos tanta coisa que nós temos feito, porque nós cremos que a questão nossa não é dinheiro. A questão nossa é fé. É crer no que Deus pode fazer. O inimigo teme que o crente desperte para o seu destino profético, pois uma vez que o cristão vê o seu destino, nenhuma realidade será aceita. Quando a pessoa entende quem é Deus, ele não aceita o caos em casa. Amém? Nós temos aqui na igreja exemplo de pessoas, e hoje pela manhã, no culto da manhã, uma irmã, a gente estava conversando, e essa irmã, ela não conseguia engravidar. E ela estava conosco na nossa célula, ela não ovulava. Impossível engravidar, era impossível. E o médico falou, você vai ter que fazer uma fertilização, não tem como. E queridos, nós oramos e ela acreditou que Jesus poderia. E hoje já tem 2 filhos. Porque Deus é Deus que faz o impossível. Você tem que crer, é profético. É interessante, Noé, a construção da arca de Noé e a confecção da arca da aliança são exemplos de que não há espaço para negociação ou relativação com a palavra de Deus e o destino profético. Queridos, no deserto é necessário resiliência, é necessária, porque o deserto é a nossa escola de fé. E existem inimigos que vão tentar paralisar a sua fé. E esses inimigos, eles têm que ser vencidos. Quem ora, colhe os frutos do trabalho de Deus. Outra frase que eu li essa semana. Quem ora, colhe os frutos do trabalho de Deus. Enquanto quem apenas faz, colhe os frutos do próprio trabalho. Amém? Quando você ora, você colhe aquilo que Deus deu para você. Interessante que a vitória, ela foi conquistada na cruz. Aquilo que nós pregamos, a mensagem que nós levamos, ela foi conquistada na cruz. Deus, Ele é o nosso fiador. Queridos, quando nós alugamos um imóvel, é necessário um fiador. Mas quando Deus promete, Ele jura por si mesmo. Ele é o nosso fiador. Ele é garantidor das promessas. Olha, Deus diz assim, faz o fácil que o impossível eu vou fazer. Moisés pega o cajado, Davi pega as pedras, parte fácil, né? Moisés pega o cajado, a parte fácil. Agora quando ele toca no mar, o impossível Deus faz. Quando Davi coloca a pedra e atira, o impossível Deus faz. Porque é assim que Deus trabalha. O que é possível aos homens, Deus não faz. Tem coisa que você tem que fazer, meu irmão. Como eu falei, a igreja tem que decidir, nós vamos fazer missões. Nós vamos fazer o revival, nós não vamos cobrar. Nenhuma igreja faz isso. Nenhuma igreja faz um retiro com 100 pessoas, 3 dias, comendo, almoçando, jantando, tomando café e comendo bem, de graça. Ninguém faz isso. E tem 16 anos que nós fazemos. Nunca voltou. Nunca voltou. Porque quando nós decidimos fazer, Deus faz o impossível. Ele abre o resto. Faz o fácil, o impossível eu faço. O fácil é chamar as pessoas para ir no retiro. Agora a transformação Deus vai fazer. Olha, Noé constrói a arca. Foi a parte fácil, levou 100 anos. Mas encher a terra de água, Deus fez.
A salvação é pela graça mediante a fé. A parte fácil do homem é crer. É interessante na salvação é isso. A parte fácil da salvação é eu creio. Agora, qual é a parte difícil? A parte impossível foi feita por Jesus. A parte fácil é você tão somente crer, mas o impossível Jesus fez. E essa vitória ela foi selada 2000 anos atrás. A fé para a salvação não é algo que vai acontecer, mas em algo que já aconteceu. A vitória foi estabelecida na cruz há mais de 2000 anos. A humilhação, o sofrimento de Jesus na cruz são descritos como o ato que selou essa vitória. Queridos, a fé, ela é a memória nossa do passado, e nós não podemos viver na ansiedade. A ansiedade é uma preocupação com o futuro, mas a fé é uma memória do passado, a certeza que Jesus já venceu por nós. Quando o inferno se abre ao terceiro dia, a voz de Deus invadiu o inferno e Jesus ressuscitou e ele triunfou publicamente sobre a morte. O céu chorou quando Jesus morreu, o dia se tornou noite, o sol se recusou a brilhar e a voz da vida se calou para que pudéssemos viver. O sacrifício de Jesus foi algo tão grande que o que nós temos que fazer é crer e pregar o Evangelho. A fé não é somente para livramentos, mas para milagres, para destruir gigantes, para abrir portas e para crer que um dia nós vamos morar nos céus. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, gente. O Evangelho é urgente. As pessoas estão se perdendo sem conhecer o Evangelho. E nós não podemos nos calar. Nós temos que pregar o Evangelho. E para a gente caminhar, para fechar, o maior milagre de escravos a filhos de Deus. O maior milagre é saber que não somos mais escravos, mas nós somos filhos de Deus. De devedores a herdeiros, de perdidos a encontrados. Há uma mesa preparada, há um cálice transbordando, uma mesa que foi preparada na presença dos inimigos, a nossa cabeça é ungida e o cálice transborda. E assim como os inimigos da sua vida são enfermidades, discórdias e lutas, a glória e a dupla honra de Deus é sobre os seus filhos. E queridos, essa última frase, eu queria que você pensasse nela. A fé que Deus renova, ela é firme, ela é racional. A fé não é baseada em sentimentos. Eu estou sentindo fé. Não, a fé ela é racional. Nós cremos porque a palavra diz. Não estou sentindo fé. Não, a fé não se baseia em sentimentos. A fé se baseia em Deus, na imutabilidade de Deus. Ele é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Passará dia, passará noite, mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele não é homem para mentir. A nossa fé está baseada tão somente em quem Deus é. Não se trata de sentir que Deus está aqui, mas de saber que Ele está aqui. Eu não sinto, mas eu sei. Amém? Amém, gente? E que Ele já está fazendo algo novo, mesmo sem você sentir que talvez o próximo ano vai ser o ano que Deus vai abrir alguma porta para você, mas você já sabe o que Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E quando nós falamos em sermos missionários, quando nós falamos numa igreja missionária, nós temos que crer no Deus que pode fazer todas as coisas, no Deus que já preparou tudo para que nós avancemos. Os projetos de Deus são muito grandes, e queridos, nós podemos ir longe, e Deus quer que você prospere em todos os sentidos da sua vida. Quando nós falamos na sua vida financeira, a sua vida financeira ela pode ser transformada. No começo da mensagem eu falei, nossa igreja é uma igreja que envia missionários, que sustenta missionários, porque tem pessoas que colocam o dinheiro todo mês no cofre da igreja. E alguns deles não são membros da nossa igreja. Não são. Tem mantenedor que manda 10 mil todo mês para a igreja. Todo mês. E quando vai vir o aumento, ele já manda o aumento. E quando a gente precisa de mais, eu só mando uma mensagem. Carro quebrado, ele já manda.
Entendeu? Por que isso? Porque ele sabe que a melhor coisa para se investir é em missões. Porque se Deus investiu o seu único filho, o que ele não vai fazer? Deus deu o que tinha de melhor, foi o filho dele. É por isso que eu e você, nós temos que entender o chamado da igreja, o seu chamado. E crer, ter fé, que o evangelho é o poder de Deus. Só o evangelho pode mudar uma nação. Só o evangelho pode mudar o Brasil. E muitas das vezes nós como pastores nós temos que acordar para isso. Eu vejo que Deus permitiu o tiroteio aqui essa semana para que eu acordasse para o nosso bairro. Falei, cara, nós temos que fazer alguma coisa. Porque a polícia não está fazendo. A polícia não está. Aconteceu o tiroteio, em poucos minutos tinha 6 viaturas aqui em volta. O menino estava na maca e já estava cheio de viatura. Policiais armados, eles não estão conseguindo fazer. Mas a igreja pode. A igreja pode. Quem vai fechar a boca de fumo é a igreja. Nós temos que crer nisso. Quem vai mudar a realidade desse país, a corrupção, é a igreja. Nós temos que crer no poder do evangelho que nós pregamos. Vamos orar. Só Jesus pode mudar a sua casa. Vamos ficar de pé. Só o evangelho pode transformar a sua família. Pastor, mas eu não tenho fé. Meu irmão, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, montanhas se moverão. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a sua casa será transformada. Porque a fé pode todas as coisas. Pai, eu creio no poder que há no evangelho. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Ó Pai, nós cremos que só o Senhor pode mudar a realidade da nossa nação. Ó Pai, nós teremos uma semana conturbada no nosso país. Uma semana onde a política e a justiça se enfrentarão. Onde um país que já está dividido ficará mais dividido ainda. E nós cremos que só a igreja pode mudar isso. Por isso, Pai, nós queremos pedir que o evangelho, ele entre nos tribunais, nos palácios. Ó Pai, que homens se levantem para pregar, ó Pai, a juízes, a prefeitos, governadores, a deputados, senadores, nas cadeias. Ó Pai, que homens se levantem para pregar o evangelho, que é o poder de Deus. Nós cremos que só esse evangelho pode mudar famílias que estão passando por divórcio, famílias que estão passando por filhos nas drogas, famílias que estão com problemas sérios de saúde. Nós cremos que só o evangelho pode mudar. Por isso nós pedimos, ó Pai, que a tua igreja venha crer naquilo que ela prega, que nós venhamos crer naquilo que nós temos pregado, no evangelho. Nós oramos no teu precioso nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor